Bem, eu penso que todos sabem que eu sou jornalista e na revista onde eu trabalho, uma das minhas funções é escrever uma página todas as semanas que se chama Obituário. Parece um bocado estranho, não é? Ter que escrever um obituário. Sabem o que é um obituário, não é? É falar da morte de alguém. Não é falar da morte de alguém, na verdade é falar da vida de alguém que morreu. E aquilo que parece muito desinteressante acaba por ser muito interessante, porque eu aprendo sempre imensas coisas sobre as pessoas sobre as quais escrevo. Quando não posso escrever, peço a um outro jornalista que o faça. E a pergunta é quase sempre inevitável. Como é que eu escolho a pessoa sobre a qual eu vou escrever? Pergunta-me sempre o jornalista. Eu disse, bem, tens que ver quem é que morreu no espaço desta semana e depois tens que escolher. Mas como é que eu escolho? Tens alguns critérios. Vês quais são as pessoas que são interessantes para tu escreveres. E quase sempre eu recebo um SMS a dizer, bem, morreu A, morreu B, morreu C, morreu D, eu não sei quem é que eu hei de escolher. E a minha resposta é sempre a mesma. Qual é aquele que tem a melhor história para tu contares? Porque a função de um jornalista é contar histórias verdadeiras, não é histórias inventadas. Por isso temos que escolher aquela pessoa que tem a melhor história para contar. E isto faz-me muitas vezes pensar, se eu morrer, quando eu morrer, e se alguém quisesse escrever sobre mim, teria alguma história para contar? O que é que diria da minha vida? Teria alguma coisa interessante? Eu poderia ser escolhida? Ou a minha vida é tão quietinha, é tão rotineira, até é certinha, mas é tão direitinha, que de facto não tinha interesse nenhum algum jornalista escolher-me para escrever sobre mim. E é sobre isso que eu gostaria de meditar um pouco convosco nesta manhã. Que história é que nós temos na nossa vida? Como é que é a nossa vida? É uma vidinha? O outro dia acho que foi no sábado passado, ouvi na minha igreja a Nené fazer uma meditação e ela dizia uma coisa muito interessante. Ela dizia que quando vamos a um hospital e olhamos para aquelas máquinas onde as pessoas estão ligadas, há uma máquina que vai monitorizando, eu penso que é o ritmo cardíaco, eu não sou de saúde, mas é aquela que dá aqueles risquinhos, não é? E ela dizia que tudo vai bem quando a linha é assim, quando a linha é mexida, quando a linha tem atividade. E tudo vai mal quando a linha fica... Porquê? Quando a linha fica assim direitinha, o que é que quer dizer? Que a pessoa morreu, não é? Que deixou de ter qualquer atividade. Como é que a minha vida pode ser uma vida interessante? Porque, na verdade, Jesus chamou-nos para termos uma vida interessante. Nós fomos criados com um propósito e com uma intencionalidade. E o que Jesus nos diz é que Ele veio, em João 10:10, Ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos como? Recordam-se deste versículo? Em abundância, não é uma vidinha, é uma vida em abundância. Ontem ouvimos a Cristine falar de sonhos e ouvimos a Cristine falar de aventura. Na verdade, Deus convida-nos a entrar numa aventura com Ele. Mas para entrarmos numa aventura com Ele, eu tenho que descobrir o meu momento divino. Aquele momento em que eu me encontro com Deus e onde eu começo a trabalhar com Deus. Não é um momento. São vários momentos ao longo da vida. Convido-vos a abrir as vossas Bíblias para olharmos para um episódio onde vemos alguém que escolhe o seu momento. 1 de Samuel, capítulo 14. E vamos ler. Toda a gente abriu a Bíblia, ativou o smartphone, deslizou com o dedo até Samuel. Capítulo 14. Sucedeu, pois, que um dia disse Jónatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem,
passemos à guarnição dos filisteus que está lá daquela banda. Porém, não o fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron. E o povo que havia com ele eram 600 homens. E Aía, filho de Aiube, irmão de Icabô, o filho de Fineias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Silo, trazia o éfode. Porém, o povo não sabia que Jónatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jónatas procurava passar à guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda e da outra banda uma penha aguda. E era o nome de uma Bozés e do outro Serib. Uma para norte, de fronte de Micmas, outra para sul, de fronte de Gibeá. Disse, pois, Jónatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição destes incircuncisos. Porventura obrará o Senhor por nós, porque, para com o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas disse-lhe: Faz tudo o que tens no coração, volta, eis-me aqui contigo, conforme ao teu coração. Disse, pois, Jónatas: Eis que passaremos àqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Parai, até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão e isto nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E responderam: Subi a nós, e nós vos ensinaremos. E disse Jónatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Vemos aqui Samuel, o profeta, a recordar um período curto na história de Israel. O filho de um rei, Jónatas, é uma figura em comum na história de Israel, porque o pai era o primeiro rei do país e Jónatas iria herdar o trono do pai, mas esse privilégio foi-lhe tirado e foi entregue ao filho de um pastor chamado David. O lugar na história de Jónatas, a história que ele teria para contar, parecia que seria uma história muito pouco interessante, muito pouco digna de um obituário. Afinal, ele seria apenas mais um filho que esteve quase para ser rei e que não chegou a ser rei. E, no entanto, nós olhamos para a história de Jónatas e vemos que ele foi tudo menos um falhado, tudo menos uma pessoa desinteressante, tudo menos um fracassado ou um rejeitado de Deus. A sua vida, na verdade, descobre um nobre com caráter, com coragem, que inspirou outros a grandes gestos de grandeza. Aliás, Jónatas nunca se revoltou por não ser rei. Ele nunca se ressentiu por Deus não o ter escolhido para ser rei. Pelo contrário, ele tornou-se no maior aliado de David, mesmo quando Saul se tornou inimigo de David. Pois bem, Samuel dá-nos aqui um vislumbre deste indivíduo único que não se deixa controlar pelas suas circunstâncias, mas que usa as suas circunstâncias para que a sua vida tenha um impacto. Os israelitas estavam em guerra com os filisteus, e os filisteus devem se lembrar, eles eram guerreiros e tinham gigantes entre eles, lembramos da história de David e de Golias, e estes filisteus habitavam a terra que Deus tinha prometido a Israel. Este povo era descrito por Deus como sendo um povo idólatra, um povo perverso, um povo malvado. E Deus queria estabelecer Israel como uma nação exemplo, como uma nação que iria refletir o caráter de Deus e que assim as outras nações ao lado, os outros povos ao lado, seriam atraídos para Deus através do exemplo de Israel. Este era o plano de Deus. O pai de Jónatas era o rei, logo era o líder do exército de Israel.
e devido a uma série de circunstâncias que agora não vamos aqui abordar, atacar os filisteus naquela altura parecia uma atitude muito imprudente. No meio da noite, Jónatas acordou o seu escudeiro e disse-lhe: vamos atravessar o vale até ao acampamento dos filisteus. Reparem que Samuel detalha que ele não avisou o pai. Ele esgueirou-se enquanto os outros 600 guerreiros estavam a dormir. As circunstâncias que levaram Jónatas a tomar esta decisão expõem um dilema que todos nós enfrentamos na nossa vida. Como o rei guerreiro, Saul tinha toda a responsabilidade de comandar o ataque. Ele tinha sido comandado por Deus para ir à guerra. E Deus tinha-lhe prometido uma vitória certa. No entanto, Saul sabia que devia virar à direita. E virou à esquerda. No meio da guerra, os filisteus, que estavam muito bem armados, tinham uma maquinaria de guerra, poderíamos dizer, infernal, e tinham uns exércitos gigantescos, em número, não apenas em tamanho, uns exércitos enormes. Estes exércitos e esta maquinaria toda fez com que os israelitas ficassem cheios de medo. Saul tinha sido instruído a esperar 7 dias, até que Samuel chegasse, o profeta, e fizesse uma oferta ao Senhor. Mas em vez de fazer o que era certo, o que era correto, Saul agiu com base no medo e na arrogância. Em vez de esperar que Samuel chegasse e cumprisse as suas funções de profeta, de sacerdote, Saul resolveu tomar o assunto nas suas mãos e mudar o processo que Deus tinha criado. E é ele que faz a oferta, é ele que faz o sacrifício. Isto lembra-nos uma coisa, que é que Deus deixa-nos com muitas escolhas para nós tomarmos. Reparem, quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou-os num jardim de escolhas, num paraíso de escolhas. Eles tinham tantas escolhas, tantas árvores, tantos frutos. Bem, sabemos qual foi a única escolha que eles não podiam ter feito, sabemos qual foi aquelas que eles fizeram. Mas quando nós temos liberdade, quando temos muitas escolhas, quando temos liberdade, nós podemos fazer a escolha que nós quisermos. Mas quando Deus fala, a única escolha certa é aquela que Deus disse. Estabelece os limites, estabelece as fronteiras. Há aquela frase muito conhecida de Brecht, um dramaturgo, que diz que todos os rios têm limites e que ninguém diz que os rios, toda a gente diz que os rios são furiosos, mas ninguém diz que são furiosas ou que são horríveis os limites dos rios. Quando somos adolescentes dizemos isto muitas vezes para justificar as nossas revoltas. Pois bem, todos os rios têm margens, todos os rios têm fronteiras que os guiam e que os dirigem. Por isso, quando Deus estabelece um limite, a nossa escolha é apenas essa. E o livro de Hebreus diz-nos que a maturidade espiritual está em saber quando eu tenho que escolher, quando eu sei escolher entre o que é certo e o que é errado. Entre o que é que eu devo fazer ou não. E isto leva-nos àquilo que um autor chamou o dilema da romã. Saul está debaixo de uma romanceira. A minha Bíblia diz romeira, mas eu penso que a palavra que nós melhor conhecemos é uma romanceira. Bem, seja como for, é a árvore que dá romãs. Saul estava debaixo desta romanceira, emigrou, e com ele estavam 600 homens mais Aiá, o sacerdote. Ou seja, debaixo daquela romanceira estava toda a autoridade política, militar e religiosa necessária para agir. Estava tudo sob a direção de Saul. Ou seja, Saul tinha todos os recursos para agir. E, no entanto, Saul, que tinha sido impetuoso um tempo antes, agora escolheu não fazer nada. Escolheu não avançar para a guerra. Ele estava paralisado, ele estava cheio de medo para se envolver numa guerra. Esta é uma trágica realidade. Muitas vezes, as bênçãos de Deus paralisam-nos.
Muitas vezes os recursos que Deus nos dá paralisam-nos, não nos deixam agir, não nos deixam mexer. É como se nós nos agarrássemos às bênçãos divinas e não nos agarrássemos ao divino que nos dá as bênçãos. Eu fico agarrada à minha situação, à minha casa, às minhas coisas, ao meu curso, ao meu namorado, à minha família, ao meu trabalho e não ajo. Saul e o seu exército estavam debaixo da romanceira. Tudo aquilo que Deus lhe tinha dado, todo o caráter de urgência que ele tinha, ele agora tinha-o perdido. Porquê? O problema não era só a inatividade de Saul. O problema era que Saul não confiava na liderança de Deus. Às vezes o que recebemos de Deus torna-se um obstáculo, dizia eu há pouco. Temos que olhar para as bênçãos de Deus não para as adorarmos, mas para adorar aquele que nos deu. Quando nos sentamos debaixo da romanceira a proteger a vida que eu tenho, a minha zona de conforto, eu corro o risco de perder o momento divino, o momento em que eu me encontro com Deus e perder o meu destino divino. Pode não parecer muito, mas há duas palavras que nos separam, que separam Jónatas de Saul, e há duas palavras que separam Jónatas de cada um de nós. E as duas palavras são: vem, vamos. Podem me perguntar, ok, vamos, mas vamos para onde? Vamos em que direção? Eu li sobre um jovem cheio de talentos que, ao finalizar o seu curso de teologia, no fim do seminário, ele era tão bom, que ele podia ser tudo. Pastor, teólogo, professor, evangelista, tudo o que ele quisesse, um grande académico. Porque ele tinha tantos talentos e tinha tantas oportunidades, tinha tantos convites, que ele podia ser tudo. Problema: ele não conseguia escolher, porque ele tinha medo de escolher a coisa errada. Ele tinha medo de fazer qualquer coisa, alguma coisa que não fosse certa, que não fosse de acordo com a vontade de Deus. Reparem, ele era um apaixonado por Deus, ele era um comprometido com Deus, mas não queria fazer nada que não estivesse de acordo com a vontade de Deus. E então, ele esperou que Deus lhe desse a resposta. Mas ele queria uma resposta clara, inequívoca, sem dúvidas. E quanto mais ele esperava pela resposta, mais o silêncio regressava, mais o silêncio se impunha. E isso queria dizer que quanto mais ele esperava, mais nada acontecia. E por isso mais incertezas ele tinha. De alguma maneira, ele achava que não tinha permissão para escolher. Por isso ele escolheu não escolher. E assim, ao não escolher, ele estava basicamente a escolher não fazer nada. Não estou a brincar com as palavras, vou repetir. Ao não escolher, ele estava basicamente a escolher não fazer nada. E há um pastor amigo que chega junto dele e diz: faz qualquer coisa. Lembra-me um slogan, eu acho que é da Nike, corrijam-me que eu estou errado, se eu estiver errada, que é aquela que diz just do it. É Nike, não é? Passa a publicidade. Just do it. Faz alguma coisa. E ele respondeu ao pastor: ai não, eu tenho muito respeito pela soberania de Deus. Eu tenho muito respeito pela vontade de Deus para eu fazer alguma coisa. E este pastor respondeu-lhe: tu achas que Hitler, que nós sabemos quem foi, ou Stalin, que nós sabemos quem foi, 2 genocidas, tu achas que eles impediram a soberania de Deus? Tu achas que eles impediram que Deus continuasse soberano da história? Ele disse: não, claro que não. Ele disse: então, se 2 homens que resolveram fazer coisas contrárias à vontade de Deus não puseram em causa a soberania de Deus, porque é que um homem que quer fazer a vontade de Deus e cujo coração está alinhado com Deus o poderá fazer? Eu gosto muito da história de Paulo. E tenho que terminar.
Paulo, no Novo Testamento, é uma figura incrível. Aliás, Paulo é uma figura crucial na história do cristianismo. E nós diríamos, bem, se alguém conhecia a vontade de Deus, era Paulo, não é? Paulo seguramente conhecia a vontade de Deus. E, no entanto, nós vemos Paulo a não saber para onde ir. Ele vai para a Ásia e é preciso o Espírito Santo dizer-lhe, não podes ir para a Ásia. Então ele muda de direção e vai para a Bitínia. E é preciso o Espírito de Jesus, diz nos Atos, dizer, não vais para a Bitínia. E Paulo fica sem saber para onde ir. E é durante o sono, é quando ele está inconsciente, é muito interessante isto, que Deus lhe diz, afinal, tens que ir para a Macedónia. É só aí que ele fica a conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes nós não tomamos decisões porque estamos à espera da vontade de Deus. E Deus não nos prometeu que nos diria como é que era o futuro. Deus não nos disse como é que era o futuro. Deus não nos disse que não teríamos mistério no presente. Mas Deus, e dou graças por isso, não nos deixou completamente às escuras para onde nós devemos ir. O ponto em Paulo é que ele não sabia para onde ir, mas ele ia porque ele sabia porquê que estava a ir. Ele sabia que estava cheio, que ele estava movido pelo amor que tinha a Deus e pelo seu desejo de levar esse amor a todas as pessoas à face da terra. E o que Deus deixa muito claro, meus queridos, é que quando nós estamos comprometidos com Ele, decididos a procurar o nosso momento divino com Ele, quando nós estamos decididos a trabalhar com Ele, Ele fará com que nós estejamos no sítio certo, no momento certo. Aquilo que Deus pode fazer através de uma pessoa que se disponibiliza, através de uma pessoa que quer agir, é ilimitado. Pergunta honesta: qual é o desejo de Deus para a minha vida? Qual é o seu plano? Nós queremos um mapa detalhado muitas vezes. Nós queremos um plano com todos os pormenores, certinho e descomplicado. A má notícia é que Deus não trabalha assim. Lembram-se de Abraão? Cristina falava dele ontem também. Para muitos de nós, o mais espiritual que nós podemos fazer é fazer alguma coisa. É saber que tenho que ir para a direita e não virar para a esquerda. Não é apenas escolher entre o certo e o errado, mas é decidir fazer o bem. O risco que nós corremos é ficar ali numa zona neutra, sabem? Não faço nada de mal, não há nada de que me possam acusar, não há aqui nenhum pecado. Mas também não faço nada de bom, não há nenhuma história para contar. A passividade não é apontada muitas vezes como um erro, como um pecado. E, no entanto, Deus diz que é uma tragédia. Lembram-se de Jesus? Ele disse que o homem que não usou o seu talento era malvado. Estava errado. A diferença é entre uma atitude passiva e uma atitude ativa. Escolher não escolher não resolve o problema, só o agrava. O importante, diz Paulo, é que se está na nossa mão fazer o bem, o devemos fazer. Chama-se isto iniciativa, proatividade. Chamem o que quiserem, just do it. Apenas façam. Fazer o quê? Alguma coisa. Seguir Jesus é mover-nos com Deus. E quando nós fazemos parte do movimento de Deus, nós somos missionários. E cada missionário tem uma missão. E a missão dá-lhe intencionalidade e propósito. Não se trata de talentos só, não se trata de inteligência. Trata-se de passar da passividade à atividade. Quando nos comprometemos a fazer qualquer coisa, nós movemos-nos na direção certa. E quando nós começamos a caminhar, Deus mostra-nos o caminho. É quase como se fosse um GPS. Eu ontem irritava muito porque andei perdida à procura da escola com a minha filha que ia com o GPS atrás e eu dizia-lhe, mas diz-me já, onde é que é? E ela dizia, não mãe, tens que começar a andar, tens que pôr o carro a andar e só depois é que o GPS te vai dizendo se é para a esquerda ou para a direita. Não, mas eu quero já saber se ali à frente eu vou sair à esquerda ou vou sair à direita. Não mãe, não funciona assim. É passo a passo.
Não precisamos de saber para já mais do que isto, que se está na nossa mão fazer o bem, então podemos fazer o bem. Aquilo que Deus nos revelou, aquilo que nós já sabemos, é suficiente para passar o resto das nossas vidas a cumprir essa missão. Faz o que sabes que deves fazer e saberás o que fazer. Deus clarifica no meio do caminho. Deus clarifica no meio da obediência, não antes. Por isso, e vou terminar, acorda. Sai da cama. Deus quer transformar o mundo através de ti. Se tu simplesmente fizeres alguma coisa. Enquanto toda a gente dormia, Jonatas acordou. Decidiu que precisava de fazer a diferença no seu mundo. E fez. O meu pedido é que amanhã acordem e decidam fazer a pergunta perigosa. O que é que eu hoje posso fazer para fazer a diferença no meu mundo? Não é no mundo dos outros, é no meu mundo, na minha esfera de influência. O que é que eu hoje posso fazer? Às vezes basta um gesto de graça para outra pessoa, para que nós encontremos o nosso momento divino. Talvez Jonatas tenha ouvido alguém, talvez Jonatas tenha sentido alguma coisa que o fez despertar e que fez dizer aos outros, anda, vamos. Amanhã vamos ver o que é que Jonatas fez. Até lá, deixo-vos este desafio. Acordem e perguntem o que é que eu hoje posso fazer de diferente na minha vida e na daqueles que estão ao meu lado. Que o Senhor vos abençoe.